Fala pessoal, beleza? Bruno com mais um vídeo de Native Script aí. Bom, inicialmente queria trazer a novidade muito quente aí, que é o seguinte: o Native Script 3.0 já está no forno, tá? A versão mais atual é o 2.5, né? Mas o 3.0 já está pronto para sair. E o mais legal de tudo é que ele é compatível com o Angular 4, né? O Angular 4 foi anunciado essa semana agora, né? E a Telerik não ficou para trás e já está providenciando a compatibilidade entre o Native Script e o Angular, tá? E o Angular é o motivo principal desse vídeo de hoje, né? Eu queria mostrar para vocês inicialmente como é que se faz uma aplicação, como se cria uma aplicação com Angular, tá? Então, até então, nada de novo, né? TNS create, o nome da aplicação, só que tem um parâmetro -ng, né? Com este parâmetro ele vai criar uma aplicação já incluindo nas dependências da aplicação o Angular, tá? A versão mais recente, né? Não a versão 4 ainda, mas a versão mais recente do Angular 2, né? Inclusive algumas versões do Angular, algumas funcionalidades do Angular 4 vão receber um backport para o Angular 2, então tem coisa nova vindo no Angular 2 também, tá? Bom, foi criado o aplicativo, né? Então eu vou entrar na pasta aqui, certo? E vou abrir o meu Visual Studio Code. Vamos lá. Aqui a gente tem a estrutura de pasta, né? Então App Resources, Item. Item já é um componente, né? Para quem não conhece o Angular 2, tá? Ele é um framework de componentes, como é o React, como é o Vue.js, né? Só que ele é bem diferente do Angular 1, tá? O Angular 1 era um framework MVC, né? O Angular 2 não é, então ele é bem orientado a eventos, enfim, como é o React, né? Ele é orientado a eventos, mas ele é um framework de componentes mesmo. Ele não, quem olha para o Angular 1 e o Angular 2, ele não tem nada a ver, né? Quem já mexeu com o Angular 1 conhece os scopes que ele tinha, enfim, ele não tem nada disso, ele não tem nenhuma dependência do DOM, e isso que é um ponto muito forte dele, e é por isso que ele pode ser portado para o Native Script, né? Porque a dependência dele do DOM é 0, então ele roda em qualquer plataforma, né? Existe inclusive começou como um plugin, né? Uma biblioteca, mas já está sendo incluído no Angular Core, que é o Angular Universal, né? E uma das coisas que o Angular Universal faz é, para quem usa o Angular 2 na web, né? Quem usa aplicações, single page applications na web, sabe que elas têm geralmente alguns problemas com SEO, né? Com otimização de métodos de busca, né? E o Angular Universal, uma das coisas que ele faz é permitir a renderização desses templates do Angular no servidor. Então, o que acontece? Ele tem atualmente ele já está rodando isso no Node e no ASP.NET, né? Então ele consegue fazer com que as suas páginas, mesmo sendo feitas, digamos assim, com uma mentalidade de dispensar no front-end, elas sejam, o JavaScript delas seja executado também no back-end, e isso melhore a tua indexação no Google, tá? Mas enfim, falando dele aqui um pouco, né? Vocês devem até estar achando um pouquinho estranho, porque mas o Native Script ele não é uma aplicação híbrida, ele não são HTMLs, não é uma WebView. Por que esse arquivo tem .html? Isso aqui é coisa do Angular, tá, gente? É simplesmente porque é o padrão do Angular, então foi mantido com o padrão do Angular. Vocês podem ver que as tags que a gente tem aqui dentro, né? Action bar, flexbox layout, label, né? Se eu abrir o outro componente aqui, por exemplo, esse item components, né? Ele tem aqui o stack layout, que é o layout mais comum de ser utilizado dentro do Native Script, né? Tem uma list view, que é outro controle que a gente conhece já da documentação. Enfim, são controles todos, controles XML, né? Isso aqui são XMLs mesmo, só a extensão que está como HTML, tá? Como eu falei, o negócio mudou bastante. Vocês podem ver que tem bastante coisa aqui dentro da pasta de componentes, né? Para quem já conhece o Angular 1, pode ver que mudou muita coisa, né? Primeiro que esses componentes, o código dessas telas, ele é escrito em TypeScript, né? Que
a gente pode ver o arquivo do TypeScript. Então ele é fortemente tipado, né? Não que ele transforme o JavaScript em fortemente tipado, ele faz o processo de transpilação, né? Então ele pega o teu TypeScript e transpila para JavaScript. Porém, quando a gente tem aqui, por exemplo, aqui nós temos uma variável item do tipo item, né? Essa é a definição de tipo do TypeScript. Colocando isso fortemente tipado, eu tenho uma checagem de tipos em tempo de transpilação. Então isso também traz um pouco mais de segurança para o desenvolvedor, né? Dentre outras várias vantagens que o TypeScript traz, né? Enfim, mantém a mesma compatibilidade com Karm e Jasmine, né? Dá para usar os frameworks de teste normais também fazendo uma aplicação em Angular, não tem problema nenhum, são perfeitamente utilizáveis, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também em cima disso é o seguinte: a Telerik, o que eles fizeram foi o seguinte: eles transformaram uma opção antiga do NativeScript em opção padrão, né? Então eu vou rodar o comando antigo aqui para mostrar para vocês, que era o LiveSync, né? Eu vou rodar no Android, eu estou no Linux aqui, vou executar isso em um celular Android, tá? Essa opção aqui, ela virou deprecated, tá? Esse TNS LiveSync com o parâmetro _watch, né? O que ele fazia? Isso aqui colocava um listener nos arquivos do teu projeto, e aí a cada vez que tu modificasse eles, e assim que salvasse, essas modificações eram refletidas no aplicativo na mesma hora, né? Ele fazia uma compilação incremental, transferia esses arquivos para o aplicativo e já refletia a mudança no mesmo momento. Isso aqui, agora, todo esse comando aqui virou o padrão do NativeScript. Então se eu rodar um TNS Run Android aqui vai dar a mesma coisa. Inclusive eu vou rodar esse comando para vocês verem, e ele vai me mostrar um warning aqui dizendo que o comando está deprecated e tal. Eu vou rodar aqui, ó, esse comando, deprecated will be removed in the next version of NativeScript, né? Então ao invés disso use TNS Run, né? Ele transformou por padrão, né? Como eu falei, em o LiveSync em comando de execução da aplicação, tá? Agora ele vai fazer essa compilação aqui, demora um pouquinho, né? Mas enfim, nada absurdo. Ele vai executar todos os passos aqui de compilação e também os passos de transpilação, né? Então a partir do momento que essa solução está em TypeScript, vocês podem ver aqui, ó, hooks before prepare, né, antes da preparação, NativeScript dev TypeScript. Então ele vai pegar todo o teu código TypeScript, aí ele transforma, faz todas as checagens, enfim, de tipos, etc. e de sintaxe, né? E aí depois disso ele transpila para JavaScript, depois ele compila a aplicação, né? Depois esse passo de transpilação é incremental. Quem viu o NativeScript antes só com o JavaScript não viu esse passo, né? Mas ele é um passo que não é muito demorado, tá? Ele vai demorar questão de 2 ou 3 segundos. Então num fluxo de compilação e de teste, efetivamente, de um ambiente, por exemplo, de integração contínua, de entrega contínua, não vai ser uma coisa que vai adicionar vai adicionar um peso maior ao teu processo, tá? Como eu falei, demora um pouquinho, mas está aí compilando, já está em 80 e pouco %, né? E essa é a compilação mais demorada porque é a primeira compilação, né? As próximas, durante o desenvolvimento, enquanto o aplicativo tiver em execução, serão incrementais. Então ela vai refletir exatamente na hora, assim, porque ele compila só o que foi alterado. Se alterou só um arquivo TypeScript, ele transpila, compila e reflete o código na hora. Então por exemplo, qualquer evento, qualquer evento cujo método seja atrelado ali a um código, as mudanças vão refletir na hora, né? E qualquer XML também que for alterado, seja inclusão de componentes na tela, seja troca de CSS dentro da própria classe, né? Enfim, tudo vai ser refletido no momento em que o arquivo for salvo, tá? Aqui ele está instalando o projeto, né? Está transferindo agora os arquivos do projeto para dentro do celular. Aqui eu tô com um probleminha que eu não descobri qual que foi ainda, tá, gente? No meu
no meu emulador, mas eu estou executando o Visor aqui. Ele é um aplicativo para, eu estou rodando ele no meu Moto E2 aqui, que é o meu aparelho de teste, né? E ele é um aplicativo que ele te permite compartilhar a tela do teu celular com o computador, né? Tu instala ele no celular, depois tu instala ele no Chrome, né? E aí tu consegue fazer este compartilhamento, tá? Quem viu meus vídeos anteriores, ou quem já leu e pegou, já criou uma aplicaçãozinha Bootstrap do NativeScript antes, lembra que a primeira aplicação que vinha lá para o padrão, aquele esqueleto, era simplesmente um botãozinho que tu clicava 40 e poucas vezes e ele mudava uma mensagem quando zerava o contador, né? Essa aqui também é uma aplicação muito simples. Isso aqui é simplesmente uma lista de jogadores de futebol, né, em que mostra o nome deles, e quando clica ele vai mostrar o detalhe, né? Então aqui, se eu clicar no Messi, né, ele mostra o número do Messi, o nome dele e a posição em que ele joga, né? Também uma aplicaçãozinha só para mostrar como o NativeScript funciona, né? Então ela não faz nada de grande, efetivamente. Então o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho isso aqui ainda, para mostrar a mudança sendo feita na hora. Eu vou fazer o seguinte, aqui nesse Itens Component, não, aqui não é uma boa tela, eu vou fazer no outro então, no Itens Detail Component, pronto. Aqui, o que acontece? Eu tenho algumas classes, eu vou abrir aqui para mostrar o AppCSS. Ele tem um tema padrão, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre CSS daqui a pouco, né? Mas ele tem este tema padrão aqui, que é o Core Light, vem por padrão em todas as aplicações do NativeScript, tá? E o que eu vou fazer? Ele tem algumas classes, né, CSS, então ele tem aqui a classe H2 e a classe H4. Nessa tela, o que acontece? Ele está mostrando aqui o número do jogador, o nome do jogador e qual é a posição em que ele joga, né? Então é o Iniesta é número 8 e ele joga no meio de campo, né? E as classes é que estão fazendo com que isso aqui seja maior o nome dele, o número, né? E com que a posição que ele joga esteja com uma fonte menor. O que eu vou fazer? Eu vou trocar essas classes, tá? Então onde está um H4 eu vou colocar um H2 e onde está um H2 eu vou colocar um H4 e vou salvar. A partir do momento que eu salvei, né, ele detectou e transferiu com sucesso, né, o meu arquivo aqui. Então ele vai dar um refresh na aplicação. Pronto, o refresh foi feito, né, na mesma hora. Então, se eu clicar aqui no nome do Iniesta ou de qualquer outro jogador, né, ele trocou, e aí agora o nome da posição em que ele joga está maior e o nome e o número dele estão menores, né? E isso vale, como eu falei, isso aqui é uma tela é a tela de detalhe do componente. Então para qualquer um dos jogadores, cliquei no Suárez, está a mesma coisa, né? Enfim, eu troquei ali isso para essa tela. E aí foi refletido na hora, tá? Como eu falei, né, ele vem com um tema padrão de CSS, tá? O Core Light. Porém, o NativeScript ele tem ainda uma ferramenta criada pela comunidade chamada NativeScript Theme Builder, tá? Eu não vou explorar um a um deles aqui porque é muita coisa, tá? Mas resumidamente ele é o seguinte: para cada um dos componentes do NativeScript, né, eu consigo aqui definir a cor do CSS dele, e com isso eu consigo gerar um esqueleto de CSS, né, e colocar cores padrão no meu aplicativo inteiro, tá? O bom é que é o seguinte, eu vou mostrando aqui, né, conforme eu vou navegando, né, então aqui UI Widgets, os UI Widgets estão aqui, né, eu vou trocando aqui, por exemplo, se eu trocar a cor da Segmented Bar para um vermelho, né, colocar um Choose aqui, ele me trocou na hora, que ele reflete as mudanças na hora para eu ver como é que fica, né? E aí conforme eu for mudando, né, eu tenho aqui para os UI Widgets a mesma coisa, eu tenho para os List Views aqui do lado, eu tenho para o texto aqui, né, e aí eu consigo descer e ir vendo como as coisas vão ficar, tá? Depois que terminar de configurar isso aqui, né, é só no point and click, sem muita dor de cabeça. Vai fazer o download desse tema, ele vai mostrar aqui as configurações que tem que ser feitas, né, porque tem alguns detalhezinhos para adicionar o teu tema aqui, nada complicado, é só adicionar a linha
de texto mesmo, a string no mesmo arquivo do Corelight lá, no app CSS, que ele vai pegar e compilar isso sozinho, né? E aí aqui o link para download, tá? Enfim, não vou ficar fazendo isso agora, porque eu já dei uma mexida aqui, tem alguns componentes que vão ficar ruins de ver, mas basicamente é só isso, fazer download, colocar na tua aplicação, tá? Outra coisa que eu queria mostrar aqui também é o framework de teste que a Telerik está lançando. Eles lançaram, foi na semana passada, tem alguns dias só. Ele é uma junção do Appium com o NG, com o TestNG, tá? O TestNG é uma ferramenta chamada Next Generation, uma ferramenta em Java para se escrever testes funcionais, né? O Appium também é uma ferramenta bem conhecida no mercado para quem desenvolve mobile também para testes funcionais, né? E o legal dele é o seguinte: apesar de ele não ser em JavaScript, né, como é o NativeScript, ou mesmo não ser nem em TypeScript, né, ele é em Java, né, e isso é meio que uma questão de gosto, tem quem goste, tem quem não goste. Ele tem algumas vantagens, como por exemplo o fato de que com esse framework é possível escrever testes para aplicações nativas e híbridas, né. Então ele não, apesar de tudo, ele não é uma ferramenta que esteja presa ao NativeScript, né? Ele pode ser utilizado com o NativeScript e pode ser utilizado com outras tecnologias também, né? Tanto para iOS quanto para Android, né? Aqui o próprio eles fornecem um demo, e o próprio demo tem aqui exemplos de uma aplicação nativa para Android, uma híbrida e uma nativa para iOS e uma híbrida também para iOS. Então, e juntamente com os testes, né? Aqui vocês podem ver no próprio blog do NativeScript. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Tanto deste post aqui específico do blog falando dos testes funcionais, quanto o do NativeScript Theme Builder. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo, tá? Bom, gente, era isso, né? É um vídeo rapidinho aí. Eu tô meio corrido com muitos projetos, e o pouquinho tempo que está me sobrando eu estou usando para o livro, né? Eu vou tentar aparecer, mesmo que seja com algumas coisinhas poucas e rápidas, assim, só algumas dicasinhas de como fazer algumas coisas de NativeScript, como resolver algum bugzinho, ou eventualmente como criar um componente novo. Mas eu pretendo voltar mais ativamente com os vídeos agora. Tem bastante gente pedindo vídeos, né? Então, assim, como eu sei que tem bastante gente interessada, eu pretendo voltar a fazer esses vídeos, né? E bom, então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.